Uma analogia que eu venho utilizando nas minhas consultas é baseado numa palestra que eu assisti do Warren Buffett. Para quem não conhece, o Warren Buffett vale a pena assistir, ele é um investidor americano. Em uma palestra dele, ele fala mais ou menos o seguinte: se você soubesse que na sua vida inteira você só poderia ter um carro, tá? O que você precisaria fazer? Então você ia precisar fazer com que o seu carro durasse a vida inteira, ou seja, você não poderia trocar de carro. Como é que você iria fazer isso? Então, basicamente, você ia estudar um pouco sobre o carro, você ia ler o manual, você ia colocar um bom combustível, você ia levar o carro para revisão, você ia cuidar da lataria, ia cuidar da pintura, tá? Cuidar dos amortecedores. O que eu quero dizer com isso? E o que ele quer dizer com isso nessa palestra? A gente precisa cuidar do nosso corpo e a gente precisa cuidar da nossa mente para fazer com que o nosso corpo dure de maneira saudável a vida inteira. Então, para isso, o que a gente precisa? A gente precisa pôr um bom combustível. Que eu gosto de falar para os meus pacientes, a gente tem muitas pessoas que não comem frutas, que não comem saladas, e a maioria de nós não toma água. Tá? Então, basicamente, qual o melhor combustível para o nosso corpo? O melhor combustível é a água. Tá? As outras coisas são aditivos, você vai tomar alguma coisa diferente disso. Tenho pacientes no consultório que às vezes por algum motivo eu preciso cortar algum tipo de líquido, algum tipo de suco ou de leite, e esse paciente ele olha para mim, tá doutor, e o que eu vou beber então? E eu sempre olho para o paciente, dou um sorriso e falo, água. Então a água funciona, a água é um ótimo combustível para o seu corpo, então é uma coisa importante para a gente acostumar. Outra coisa que eu costumo falar é normal a gente esquecer de tomar água antes dos 50 anos. Depois dos 50, 60 anos, além de esquecer, a gente não sente tanta sede. Então, cada vez mais a gente vai ficando desidratado, isso influencia em diversas coisas no corpo, e falando da minha área, principalmente no hábito intestinal. O paciente vai ficando cada vez mais constipado e com uma pior alteração da motilidade intestinal. Segunda coisa, principalmente, são as fibras, tá? Saladas, frutas, verduras. Tudo na vida a gente acostuma. Então, em diversos momentos da vida, nós temos transições. Transições com coisas que nós não comíamos e nós começamos a acostumar a comer. Por que não fazer isso com as fibras, com as frutas, se nós sabemos diversas coisas que podem prevenir nós de termos problemas intestinais, de estômago, tá? Coisas que podem prevenir alguns tipos de câncer? Basicamente o quê? Com mais água, mais fruta, mais saladas e mais fibras. Então vocês precisam entender um pouco mais o corpo, conhecer o próprio corpo, isso é uma coisa importante. Fazer as revisões, então vocês precisam ir no médico, vocês precisam fazer uma atividade física e isso vai fazer toda a diferença para que o seu carro dure a vida inteira. Falando da sua mente, tá? Uma queixa comum no consultório, pacientes que procuram a consulta por querer um exame para avaliar as vitaminas ou a tireoide ou algum motivo específico porque eles estão com queixas de memória ou queixas de esquecimento. E isso não vem só o paciente de 60, de 70 anos. Eu tenho um paciente de 18, de 20 anos com as mesmas queixas. Basicamente, a gente vive em um mundo com excesso de informações. Então isso vem prejudicando a nossa atenção nos últimos tempos. Mas, principalmente, quando a gente fala em exercitar a mente, antes de querer um exame para melhorar a atenção, melhorar a memória, melhorar a disposição, a gente precisa olhar para algumas coisas. A primeira delas é o sono. A maioria das pessoas, influência de trabalho, rotina, celular, acaba dormindo tarde, perdendo qualidade de sono, isso influencia no cansaço, isso influencia na memória. Então a gente precisa olhar para o sono, a gente precisa olhar para a atividade física, a gente precisa olhar para a alimentação e a gente precisa olhar para exercícios para a memória. Não adianta nós só ficarmos na televisão, no Netflix ou coisas que não estimulem a nossa mente. Nós precisamos de leitura, de cálculos, de coisas, de boas conversas, e depois disso tudo, depois de a gente olhar para o sono, olhar para o estresse, para a alimentação, para a atividade física e para o exercitar a memória, aí a gente vai olhar para as causas, como as vitaminas, entre outras causas que a gente pode investigar no consultório. Mas é uma coisa importante para a gente lembrar, para cuidar do nosso corpo e para cuidar da nossa mente e para fazer o nosso carro durar a vida inteira.